Imagina você preso no espaço, numa nave perdida, e de repente um massacre começa. Os berros de desespero ecoam, enquanto um monstrinho disfarçado de sobrevivente estraçalha geral. Não adianta correr, e as balas não acertam, e o sangue dele é ácido e derrete tudo. A missão dele é devorar humanos e evoluir, e a sua sobreviver nesse jogo de terror espacial, enquanto se transforma em uma criatura sinistra e começa a mandar em tudo. Se prepara, porque tem barato, asas e até habilidades brutais para liberar. Tá achando fácil? Vídeo completo no nosso canal. A treta que se passa nas frias profundezas do espaço, onde uma nave flutua e os berros de um massacre ecoam no vazio. Os caras que estavam nessa nave imploram para terem suas vidas salvas por um milagre, tipo, esperando que alguma coisa livrasse dos horrores de uma monstruosidade. A galera da segurança se juntou para tentar chegar na sala do capitão, mas preferem ignorar o CDF e, a partir do plano original, salvar suas peles o máximo possível e, tipo, seguindo os rastros de uns gritos sinistros. Eles dão de cara com uma montanha de corpos mortos. Nem a equipe de segurança teve coragem de olhar para os defuntos, porque eles queriam era encontrar uns sobreviventes. Aí, meu camarada, já era. Mano, nunca vi um massacre tão violento. Entre os corpos, eles acham um sobrevivente agarrando sua mão, mas na real, era um monstro disfarçando a voz. Ele já começa a estraçalar geral, tipo, mandando ver na carneficina. Ele destroça o cara em questão de segundos e desvia das balas numa boa. E meu filho, eu não quero nem bater de frente com essa parada. Aí, o ET usa o próprio sangue, que é mega ácido, para derreter a armadura e a carne dos caras. Até que tenta injetar um antídoto o mais rápido possível, mas tudo acaba na derrota. Os caras olham pro que sobrou dos seus camaradas tombados, enquanto a besta esmaga seus restos. No último suspiro, ele tenta um ataque suicida no ET, mas o monstro antecipa a manobra e mostra para ele que ele não tem chance nenhuma. Ele arranca uma régua de luva da cabeça do cara e queima a fuça dele, até a morte ali mesmo. Nem tem heroísmo nessa história aqui não, só mortes. Depois que ele manda o cara pro saco, o monstro retorna à sua forma de besta. Qualquer um teria um começo melhor que esse, na moral. O ET pega a mão caída de um humano para se identificar e tentar abrir a porta, mas quando vê que não rola, resolve meter a mesma bomba de antes e detonar o portão. Ele levanta seus dentes, que são tão afiados que arrancariam o abdômen rapidinho, e olha para baixo e manda um tchauzinho pros últimos dos humanos. Uns caras entram em desespero quando veem que a morte vem chegando de bobeira e a besta devora tudo de uma vez. E é claro que essa é a missão de nosso ET brabão: comer humanos sem parar para continuar evoluindo nas profundezas do espaço, bem no coração desse universo que não para de crescer. No casco de uma nave espacial, um cara se transforma numa criatura extraterrestre, num jogo de sobrevivência mega louco de ficção científica. O jogo, que eles chamam de sobrevivência espacial, te dá várias opções de ETs para encontrar um RPG que é focado em você evoluir como uma das muitas raças do espaço. É tipo uma ideia super diferente para um jogo, tá ligado? Às vezes ele vira um gremlin de metal que destrói naves, e às vezes ele vira um monstro mutante que massacra humanos no combate corpo a corpo. Teve várias vezes que ele foi até um líder de mente coletiva para conquistar todos os outros planetas. Mano, ele passou por toda a raça, usou toda criatura sinistra, mas teve uma que conquistou seu coração, e afinal era o metamorfo espacial agressivo, não identificado, apelidado como UAXM, para facilitar sua vida. O cara chama de metamorfo a criatura inspirada no monstro horripilante do filme Alien, uma raça que fica mais forte sem parar, usando as informações genéticas de seus alvos. Caraca, essa coisa é a definição de demônio do sono. Para começar, parece muito apelão, mas por causa da dificuldade ultra hardcore nos primeiros níveis, e também por ser mega difícil de trabalhar em grupo, eles são considerados a pior raça do jogo. Essa é a razão de Rose virar fã rapidão. Foi simples, é porque ela evolui de um jeito mega livre. Conforme o jogador faz as ações, é essa a pegada que fez ele se interessar. Risco alto, recompensa alta. O jogador começa a jogar com seu novo status de alien hackeado e tem um visual meio ovo. Ele se culpa pelo vício que tem em gostar de Alien X e acha que não vale a pena se arrepender da decisão. Do nada, o corpo dele começa a coçar loucamente enquanto ele troca sua primeira pele e se arrepende da decisão de novo. Mano, parece um escorpião de AD
que ele vai fazer? Essa pequena criatura parecida com um escorpião tem o primeiro objetivo de arranjar comida, porque ele quer, tipo, ficar forte. E olha em volta da nave e percebe que ela deve ser da Mega Corporação ou União Starship. Isso também significa que ele vai ser liquidado na hora, se encontrar ele por ali. Que maldade, mano. O ET então começa o game como um iniciante de nível 1, usando um tipo de desculpa para ganhar experiência. Um filhote de ET então procura em cada compartimento para tentar achar comida. Depois que ele acha uma máquina de comida e burla a senha de boas, porque a senha era 1, 2, 3, 4, como uma senha dessas foi aprovada, hein, mano? Você tá doido? Ele acha uns snacks para pegar uns nutrientes, mas parece que tá comendo borracha, mano. Aí, um filhote acha uma barata sem querer e mete logo o ferrão pra dentro dela. Todo contente por achar algo mais gostoso pra comer e fica na maior larica depois de comer a barata. Comenta aqui embaixo foi de base e o estado que você tá me assistindo. Assim, eu posso saber até aonde os meus vídeos estão chegando. Então, ele ganhou asa por ter mandado a barata pra dentro. Ele se liga que tá na sorte por ter pegado fragmentos de gene tão rápido. Esses fragmentos de gene são cruciais para o desenvolvimento de um metamorfo. E com mais dados adquiridos, ele viraria um tipo de organismo sinistro. O pivete então fica mó feliz com o que ganhou e resolve equipar a característica. E de repente, o corpo dele se adapta e cria um par de asas que ele controla movendo os músculos do trapézio. Agora ele pode voar e o ovo hacker manda ver em mais uns lanches e se toca que precisa de muita energia. Ele acha mais baratinhas e pensa que uma outra habilidade vai ser crucial para um bom uso dela. Asas, ele já tem, então ele precisa de um novo alvo. Destruir as baratas, ele já fez 20 assassinatos de baratas e nada. O pivete tá achando que tá comendo panqueca de pássaro e consegue a habilidade de exoesqueleto para turbinar a defesa. Caramba! As primeiras matanças dele foram só de barata na real. E ele queria uma habilidade de vitalidade braba para reduzir o consumo de energia e retardar o envelhecimento. É um bagulho meio passivo para insetos e plantas, fazendo eles não pirarem tanto na batatinha, na busca por comida, para sobreviver. Ou seja, ele tinha que pegar umas dezenas de barata. Ele então ativa seu modo Body Hunter 48 e vira o Superman. E usa um voo para achar mais baratas, meio que revoltado com essa caçada fácil. Aí ele agarra outra barata, vai para trás demais, todo doidão, parecendo um Yu-Yu ou algo assim. Só que o cara vacila e toma um capote na parede, tipo 30-1 para as baratas, mas que nada, porque o hack usa o ferrão para chegar na barata e devorar na hora. Aí ele tem seu pedido atendido e ganha um traço de vitalidade bruta. O filhote de ET se pergunta para onde vai e decide dar um rolezinho na sala de resfriamento do lado do reator, já que é uma instalação mega importante e quase ninguém aparece por lá. O plano B dele é detonar o reator e a sala de resfriamento para cair fora. O pivete é uma ameaça por onde passa. Ele entra nos dutos de ventilação, ele percebe que a corrente está super forte e a única saída para o ventilador é voar para dentro. Um ninja mesmo. Aí, com suas habilidades, o bicho calcula os pontos certos e se joga numa missão tipo tudo ou nada. Ninguém aguenta esses perrengues. O maluco do hack atravessa o ventilador sem nenhum estrago, na maior felicidade. Ele então consegue bisbilhotar a conversa de uns pesquisadores, discutindo os experimentos zoados com alienígenas, e que a equipe já ia dar o fora no dia. Aí, o ET fica de cara quando ele acha um laboratório pesado de pesquisa. Ele percebe que aquilo é uma megacorp, uma facção humana que domina todo o sistema solar. Basicamente, eles são o pessoal da Terra e no lugar do governo, corporações sinistras que governam as nações. Pô, Elon, aí você foi longe nessa. E aí, Elon Musk, você foi longe nessa, hein, mano? Tipo, cara, toda essa galera é bem materialista pra caramba. Sem contar que quase todas as megas corporações são do mal. E as corporações transformam gente de boa em escravos. Até parece a vida real, né não? É parente do seu chefe aí, é? O alien voador entra na sala e se esconde para ver mais detalhes. Ele pensa que essa nave pode dar um up na vida dele, como se eles se especializassem em soldados mutantes. Aí ele poderia devorar eles para ter um corpo brabo. Se eles fizessem experimentos psíquicos, era só pegar a habilidade no talento. Ia ser o mais apelão da história. Eu tô achando que ele ia superar o nosso incrível Saitama. E se ele comesse o Genos? Como é que
que seria, hein? Ele acha que pegar superpoderes psíquicos logo no começo seria o maior sonho. E nessa hora que a criatura escuta berros de outro ser alienígena implorando por socorro, ele para sobre a localização dele, uma criatura tipo ameba, com um esquema sinistro de armazenamento de oxigênio, que ele não tá afim de mandar ele pra dentro por causa da habilidade inútil. Aí ele usa uns hipersentidos para analisar geral. Ele consegue livrar o ET dos choques elétricos só com um botãozinho, e a criatura agradece enquanto foge desesperada. Ele foi bem para longe, porque a capitã das operações passou na sala, super a fim de fazer uns experimentos bem cruéis. Mesmo sem ter tanta pesquisa, humilhando a galera que trabalha para ela, que até parece uns chorões, ela passa a bola para ele, que deve coletar umas coisas da cobaia, e ainda diz que ele pode ter um cargo maior se tiver sucesso. Mas mano, essa mulher é uma mó psicopata, tipo 1 milhão de bandeiras vermelhas. Um pesquisador veterano fala que ele deveria usar Solônio para essa tarefa, que é uma merda espacial, ainda não experimentada. Tipo, um monte de gente espera a vez pra virar cobaia. Os caras ficam sem noção por causa de Solônio. Aí ela dá a deixa pra ele injetar o remédio, mesmo que o cara avisando que não era seguro. Nosso assustador Crowley só observa nas sombras. Enquanto isso acontece, o pesquisador mais velho queria começar com uma quantidade menor, mas a psicopata da capitã manda meter o valor todo, e ainda fez na maldade, ela mesma fazendo a ameba ter a maior dor do mundo, enquanto o médico tava rindo. Essa garota é mais monstro do que os aliens. O Crowley fica assustado, pensando em atacar assim que os caras dosarem o negócio e saírem. Já planejam começar mais experimentos inícios em cima dele assim que acabar. A intuição dela ativa quando Kazi pega o ET escondido no laboratório. O alienígena fica bolado com essa parada e jura que essa mulher não vai escapar nos próximos dias. Beleza, eu mesmo faço esse serviço. Você tá doido? Essa daí vai de base, hein? Bem no começo do centro da estação espacial, o ET começa a vomitar seu ácido para todo lado e termina o processo de preparação do seu ninho. Agora ele consegue ter mais informações facilmente sobre essa guerra e manja onde os inimigos estão e o que estão aprontando. Passou-se 4 dias sendo um amorfo e terminou o ninho. Depois de sua conclusão, um ciclo de nascimento de um amorfo termina. No tempo que ele se alimentou dos insetos e espionou os alvos, ele reparou nas rotinas e descobriu o nome da capitã, Kinzer Raji Eugene. Ela é a líder de equipe de pesquisa do navio e ao mesmo tempo é a pessoa mais importante do rolê, uma ameaça para a sobrevivência do ET. 2 dias antes, um dos sujeitos escapou e no meio da briga, ela criou um rastreador em 2 horas, derrubando com sucesso um sujeito que tem um QI de 2000. É melhor tu não mexer com ela. O alien então se liga que se essa criatura usou a ventilação para escapar também, ele também estava no perigo. Ou seja, Kizar Raji tem que virar presunto o mais rápido possível. Ele começa a pensar se ela não tinha poderes psíquicos, tipo os dons da galera que controla a telepatia e as mentes dos outros. Um super poder, né não? De boas. Agora temos superpoderes nesse mundo, vai saber. Os humanos já nasceram com bastante potencial psíquico raro. A criatura não tinha ideia se ela estava nesse meio ou não, mas acha que era impossível liquidar ela com esses soldados de guarda o tempo todo. O humano então ativa a habilidade mais recente, o veneno paralisante, e acha que essa é a habilidade ideal, porque uma gota consegue deter um adulto numa boa. Mas o principal perrengue está na situação X1, algo impossível. Afinal, ela tem uma guarda à espreita, que pode encher o ET de bala. O alien come lança, então decide voltar pro laboratório. Ele acha a ameba e taca um petisco para dar uma força pro parceiro ET. E lembra que as amebas não tinham poderes no game, e começa a achar que ele era o único. Aí quem vem na memória? O lance do gato, Kizarage. E pensa que se matasse o bicho de alguma forma, podia deixar seus pontos fracos mais visíveis. E também que seria mais fácil para acabar com o gato, porque ele estava sozinho no quarto. O ET novinho então toma uma decisão, devorar o bichinho para usar como isca. Caramba, não. O gatinho vai de base, hein? Ele então começa a observar o felino se divertindo de boas e faz uma avaliação sozinho, reclamando do gato e da ração super prêmio. Esse gato come todo dia. Ele sabe que liquidar esse gato imediatamente não seria uma tarefa muito difícil, mas a pegadinha é, ele não consegue acertar por causa da ventilação, protegida pelos sensores a laser. Que maldade. Não consegue
fazer uma jogada legal. O gato então percebe o barulho que vem da ventilação e corre para arranhar. O berro dele já pega a atenção do guarda, que fica decepcionado e indignado, com o gato dando pipi de novo. Mal sabem que o amorfo percebe que foi burrice usar a cauda como isca, mas logo aciona o plano do monstro, usando a reação dos soldados como sinal. O ET finalmente tinha descoberto. A situação então se desenrola quando ele chama mais atenção do gatinho doido, usando uma barata machucada como isca. O gatão guloso tromba na abertura e se aventura para dentro. Os guardas ouvem os barulhos, mas como sempre é a mesma novela. Eles resolvem não dar atenção para a confusão. E o gatinho segue devorando as baratinhas. Uma mini armadilha alien chega na área de carga e se encontra com o tão temido Crowley. Nesse momento, o demônio extraterrestre chega voando e perfura o bicho com seu veneno. Apesar dos berros, o gatinho não se mexe e encara a dentada do ET. Para finalizar, um filhote amorfo manda ver na mordida, achando a carne mega gostosa. Eu duvido, cheio de pelo de gato, mas para quem come barata, né, tá de boa. Eu acho que ele tava certo quando disse que era viciado nas raças diferentes. Por outro lado, Kizar Raj chega no camarote, toda desengrenhada, bolada com o sumiço do gatinho. Ela explode, perde a cabeça. Depois que o gato some por 2 horas, o capitão do navio manda ela ficar relaxada, que o animal deve ter sumido por aí. Mas Kizar não quer saber. Isso mexe com os nervos do capitão, que começa a perder a paciência. Não fosse pelo cargo de Kizar Raj, ia mandar executar ela na mesma da hora. Ela queria a segurança toda morta, que não tinham feito o serviço direito. Ela manda real pro capitão careca que essa briga foi por causa da moleza da equipe. Kizar resolve então se acalmar e dá o prazo de 2 horas e avisa que se ele não encontrar o gato, o pau vai cair a folha. Já nosso Protinha, numa visão privilegiada, além disso, ganha uma nova habilidade, de instinto selvagem. Um sistema de fusão de habilidades fez ele misturar muitas outras para formar uma só, mega poderosa. O jogador dominou todas as fórmulas de fusão no game pela experiência, e é por isso que durante a refeição do gato, ficou até sem palavras quando viu um pop-up de uma característica que nem tinha visto antes, fusão de habilidades. Aí ganhou o instinto predador, turbinando seus sentidos. Suas habilidades ficaram muito mais OP do que antes. Ele então acha que isso é passivo e ativa quando uma ameaça se aproxima. O hacker alienígena acha que Raj tá virando uma louca nessa hora. E ele tá certinho, porque a capitã já perdeu a cabeça. Só falta materializar. Há um tempo analisando, o humano consegue mexer com o psicológico da mulher, destruindo o que ela mais amava. Então, ele atingiu o segundo objetivo, abrindo uma treta entre o médico e os soldados, já que os seguranças não eram fãs do gatinhos. Se não fosse pela posição de Kizar Raj, Eugene, na classe alta da capital, os soldados não iam aguentar tudo isso. O gato foi o buff perfeito para criar esse racha entre eles, destruindo a confiança que tinham um no outro. Agora ele tá louco para comer e engolir os fragmentos genéticos de Kizar Raj, que estava torturando o Ameba e os outros aliens, com um sorriso de psicopata no rosto. Mesmo os ETs detidos imploravam por ajuda, e o amorfo não tinha outra opção a não ser assistir, porque a vingança é um prato que se come frio. Depois de 2 horas, a revoltada Kizar Raj chega parecendo um zumbi do apocalipse e pressiona o capitão Samuel, que já começa a ver a sua vida passar diante de seus olhos, enquanto a médica psicopata tá louca para trancar o cara. E tudo só piora ainda mais, à medida que a briga entre eles plantava a semente do caos. A Kizar Raj então deixa o alívio dela dentro do banheiro e sai com força batendo a porta. Então o guarda não sabe se segue enquanto estão de turno. Aí que nosso assustador Crowley entra de fininho na ventilação e vai para aproveitar a chance. Ele fica, ela fica sem defesa ali, enquanto ele esperava a melhor hora, enquanto ela lavava a fuça. O ET com o ferrão paralisante começa a se aproximar da vítima, mas Kizar Raj consegue ouvir o barulho do cara. Imediatamente olha para o ambiente em volta e o alien ataca com tudo para ferrá-la, mas ela consegue desviar. Eu não imaginava que ele conseguiria atacar novamente em tamanha velocidade, e dessa vez acerta a garota injetando veneno, e assim ela começa a sofrer os efeitos e eventualmente tomba no chão. O que ela vê no último instante é a boca daquela criatura saboreando a sua carne. Aí o bicho começa a pensar em como ela se sentia, se estava com raiva ou com medo. A doutora Kizar Raj Eugene chega ao fim da sua vida.
Ah, mas eu também nem gostava dela. E eu acredito que vocês também não. Mas esse cara é o mais bizarro dos protagonistas que eu já vi. Com o sangue da gata então que entrou no seu organismo, Ain, o Amorfo, fez a criatura subir de nível, mais um nível no potencial. As condições de evolução acontecem e ele deu um sinal animado. Do nada, seu instinto predador dá um choque, mostrando seu futuro. Aí, com a visão de futuro que ele recebeu, já viu que a guarda estava na área e se adiantou. Usou cada pedaço de tempo para escapar e dar cabo da segurança. Enquanto um dos caras entrava na sala e via a cabeça do médico rolando sem entender nada. Aí, ele iria encarar o mesmo destino. Quando o monstro que causou tudo isso se agarra nele, causando a segunda baixa na luta. Um filhote amorfo se perguntou quanto tempo a segurança levaria para chegar e decide pegar um atalho para chegar no seu ninho. Chegando ao seu habitat, ele finalmente ativa o processo de evolução. Seu corpo começa a virar uma fera mortal, um predador do game. Era para ser invencível e seus fluidos estavam construindo algo sinistro. Entrando no casulo e perdendo o controle total do corpo dele, na espera de concluir o processo, ele já entrava no estágio 2, todo poderoso. Para finalizar, a fera emerge do casulo. É tipo um arauto negro da morte, a criatura que, com sua própria existência, era uma ameaça para tudo. E o nascimento do Alien X, Amorfo. Com a morte confirmada de Kaiser Raji, Samuel é o capitão do navio, que começa a dizer qual é a razão da morte. A tripulação então alega que a precisão da autópsia tem que ser precisa para confirmar todos os fatos, e o capitão começa a pirar com tudo isso. O líder da segurança começa a dizer que não teve nenhuma filmagem e que a guarda foi chamada para um depoimento. O capitão lembra do doido que estava por aí fazendo a tortura do choque em El. Quem é que faz treta com o líder da pesquisa? Era sumir dali rapidinho. Samuel então começa a aconselhar a todos a ficarem espertos para não terem o mesmo destino dela. Caramba, agora começou um caos dentro do grupo, brigando entre si, até serem separados pelo superior. O capitão então começa a informar que todos estão perto do planeta C-08 e que é um território canino. E bem, afinal, os cachorros espaciais eram uns doidos vagabundos vagando pelo espaço. Para ser da Megacorp, eram os veteranos em batalha. Era uma ameaça mortal para qualquer uma equipe de pesquisa. Samuel então se pergunta se eles deveriam denunciar o ataque, jogando a culpa neles pela morte da líder. A gestão então interrompe dizendo que eles estão pagando de coitadinho. Ele poderia falar para todo mundo, se precisasse resolver essa treta, era só falar. O cara então começa a ficar bastante grilado e paga o cara em torno de 100 milhões de créditos pelo trabalho. A reunião acaba decidindo mandar os tribunais e as coisas para os cães espaciais, voltando a ser o que antes era assustador. Crowley vai renascer como alien letal, Abominação XFS, atualizado, no estágio de larva. Ele repensa a estratégia de planejar e caçar e sobreviver, e se pergunta qual deve ser o novo objetivo. Analisando bem a evolução do Amorfo, tem 6 etapas importantíssimas, que vão do Hatchling à larva, pupa, e depois pré-adulto, adulto e ascensão divina. Esse estágio pode ser o começo. A sobrevivência